muita coisa lá no Release Wave, e aí a gente queria pegar agora para fazer um exemplo com vocês. E se a gente fizesse, então existe um carinha, deixa eu compartilhar aqui a tela certa, que existe um carinha dentro do... Tem um site, que não sei se vocês conhecem, que é o site do Release Plans. É onde tudo isso aqui que a gente mostrou, a Microsoft libera dentro desse site aqui. Vocês conseguem ver as datas e os detalhes por tecnologia. Então, se vocês olharem aqui, tem a data que eles estão imaginando, a informação, qual que é o timeline. Então, vale a pena vocês olharem esse site, porque também tem vídeos e tudo mais. E a Microsoft fica atualizando isso constantemente. Tá? Então, é um site. Deixa eu pegar a URL aqui para mandar para vocês. Esse aqui é do Power Apps especificamente, mas dá para vocês fazerem da mesma forma para outros aí pelo filtro, tá? Então dá para vocês filtrarem aí pela tecnologia que vocês querem. E aí o que a gente queria fazer com vocês? Isso aqui, no fim das contas, é uma API que a Microsoft tem. Essa API 100% está disponível para a gente? Não, mas ela é uma API que a gente consegue usar. Então, qual que é a ideia? É a gente fazer... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela inteira. Porque a minha ideia é fazer com vocês um Power Automate para mandar um e-mail para a gente uma vez por semana com aquilo que tem acontecido nessa Release Wave Plan, como se fosse um e-mail digest para a gente, só para mostrar na prática como que isso seria. Tá? É um exemplinho simples, só para a gente fazer um negócio prático aqui, dar uma brincada. Então, o que eu estou fazendo? Eu abri no modo de desenvolvedor aqui, só para a gente poder ver o seguinte. Se a gente der um recarregar aqui na tela, vocês vão ver que está acontecendo um monte de chamadas de API, se a gente for nessa abinha Network. Tem uma chamada aqui especificamente, que é uma chamada que faz a busca desses caras, para listar essas informações. E essas informações que estão no Release Plan, ele é um JSON. Vamos ver se a gente acha aqui qual que é, porque eu achei a primeira vez, e ele é relativamente simples. E aí daria pra gente, qual que é a nossa ideia? A gente criar um Power Automate simplinho, que vai na gente e traz as informações. Ó, eu acho que é esse aqui. É esse aqui mesmo, tá vendo? Ó? Ele tem um JSON aqui. Se puder dar um zoom, Douglas, eu acho que fica melhor de visualização. Beleza. Dei um zoom gigantesco aqui. Essa chamada de API, tá vendo? Ele tá chamando um release plan.microsoft.com/NOS, então ele tá chamando em inglês, talvez tenha até em português, vamos dar uma testada, passando um ID de produto, que provavelmente é o ID do produto Power Apps, porque eu tô aqui na telinha do Power Apps. E ele tá retornando um JSON. Então, ele retorna uma estrutura JSON. Vamos fazer um teste. Ó. Se a gente pegar essa URL aqui e colar no browser, é para vir o resultado. Tá vendo? Ó? Ele veio o resultado inteiro aqui. E aqui tem algumas informações. Ó. Tem o ID do produto, qual pasta que está associado, habilitado para quem, Early Access Date, Product Area, ó, o nome da Release Wave. Ele tem algumas informações. Daria para a gente pegar essas informações e tem um HTML aqui, que é a descrição. Tá? E se a gente pegasse essas informações e colocasse isso num e-mail para que toda segunda-feira a gente recebesse isso de forma automática no nosso e-mail? Seria legal, certo? Então vamos lá. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Como é uma API que está listada e ela está de forma pública, a gente consegue fazer uma chamada dessa dentro do nosso Power Automate. Então a ideia é a gente dar uma brincadinha aqui no Power Automate para poder fazer um e-mail que faça isso. Então eu vou entrar aqui no meu Power Automate, no make.powerautomate.com ou flow.microsoft.com. Deixa eu esconder a minha barra de favoritos para facilitar. Vou criar aqui um fluxo novo. Vou agendar esse fluxo. Release Wave Digest. Eu quero que comece hoje, às 7 da manhã. E vai se repetir toda semana na segunda-feira. Então esse vai ser o nosso trigger. Agora vem a
a dúvida cruel. Sigo no modelo novo ou vou pro modelo antigo? Coloca nos comentários aí se você prefere um modelo novo ou um modelo antigo. Que o modelo novo eu acho meio triste ainda. Mas eu vi uma Douglas, novidade, inclusive. eu vi hoje Você também essa viu? novidade. Aham, claro. Que agora vai dar pra comparar duas ações ao mesmo tempo aqui no novo. Então, e o novo tá ficando mais rápido. Então, supostamente, ele vai ficar melhor. Vamos ver. Ó, De dedinhos repente, na cruzados semana aí. que vem, a gente pode compartilhar mais conteúdo sobre o novo e a diferença É, deles. exatamente. Vou usar o novo aqui para facilitar. Eu vou usar um carinha chamado HTTP. O HTTP ele é premium, tá? Importante de dizer. Tá? Então, se você for usar ele para fazer esse e-mail digest, você vai precisar de licença. Eu vou copiar essa URL, eu vou colar a URL que a gente usou ali no que a gente pegou do release plan. Daqui a pouco eu colo ela aí no chat para vocês. E o método vai ser get, porque eu estou fazendo uma busca. Eu não preciso mandar nenhum parâmetro, porque ele não está me mandando nenhum parâmetro. Vamos fazer um teste só com isso aqui para a gente ver o que vai acontecer. Douglas, O uma ideia... dúvida. Pode falar. Não tenho licença premium. Tem algum jeito de eu testar, validar isso? Usar Tem, como desenvolvimento? cria um ambiente de desenvolvedor dentro da sua organização ou vai lá, tem um ambiente de developer da Microsoft que você pode pegar um ambiente de trial para poder testar. Olha aqui que legal, executamos, certo? O resultado que ele trouxe para a gente foi exatamente o mesmo resultado que a gente viu naquela telinha aqui e na telinha que eu tenho aberto aqui, que é esse payload aqui, esse JSON mostrando results e com todas essas propriedades. O que a gente vai fazer agora? Para facilitar o nosso trabalho, eu vou copiar essa estrutura pelo menos de um desses objetos. Dá para a gente copiar tanto por aqui pelos resultados, quanto se a gente for lá no release wave aqui, no release plans, e copiar um objeto. Só precisa de um objeto. A gente vai usar uma ação chamada parse.json, que é para poder fazer a estrutura, para ele poder ler as informações que a gente quer, tá? O conteúdo que eu quero que leia é o body daquele meu HTTP, então o resultado vai vir no corpo, o corpo é o que a gente vai ler. E o esquema é exatamente o modelo que a gente acabou de copiar. Ele é um array, esse array vai vir como um results, então na verdade o ideal seria a gente pegar isso aqui. Ó. Deixa eu pegar antes para facilitar. Então vai ser um results, aí dentro do nosso objeto. E aí a gente tem que fechar o array do results e a gente tem que fechar o objeto grandão. Ó, então isso aqui é só para a gente dar um exemplo para o nosso Power Automate falando, é assim que é para vir os nossos resultados. E aí ele já vai entender. Fazendo isso, agora a gente tem, se eu der um compose aqui, vocês vão ver que a gente já tem, se eu pegar as ações, o retorno, eu já tenho Snapshot ID, Business Value, Feature Details, Product ID, Feature Name, todas aquelas propriedades que estão disponíveis ali. Tá? O ponto é, o Results vai trazer para a gente, deixa eu ver se o Results vai trazer para a gente um array, ele vai trazer um array para a gente. Então o ideal é que se eu colocar o Results, ele venha num Apply to It. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esse compose. Vou colocar um apply to it aqui. E aí eu vou falar para ele executar no results. Então, para cada results, para cada item que ele achar no results, vamos colocar um compose aqui só para facilitar o nosso trabalho. A gente também poderia mandar ele já rodar um table. Tem um table ali numa das ações que ele converte um array numa tabela já, que é bem legal. Mas ó, vamos colocar aqui para ele postar para a gente, deixa eu ver. A gente tem Business Value, Feature Details, é o HTML bonitão. Ele deve ter um title ou name ou alguma coisa do tipo. Se você ver aí, você me avisa, Renato. Product Hierarchy Path, Learn More. Se chama Feature Name. Feature Name. A segunda ali, ó. Isso. Feature Name.
Beleza, vamos ver o que, esse cara vai trazer pra gente. O ideal agora é ele fazer uma chamada, ele processar o resultado daquela chamada, e aí para cada item que ele achar, ele der um print ali no meu compose com o resultado. Tô fazendo a chamada agora. Beleza, ele achou 24 registros e para cada registro ele fez um compose. Ó. Ele achou uma ação chamada Act on Your Data Efficiently with New Grid Features. Deixa eu fazer um teste para ver se tem o PTBR. Apesar de nem sempre as traduções serem muito boas, mas vamos ver. PTBR. Se tiver, a gente muda ali a URL. Ah, tem. A gente poderia fazer esse e-mail até em português. Vamos fazer a chamada aqui, trocar para PTBR. E aqui o lang code PTBR também. E aí vamos executar de novo. Beleza, executou. Aí ele achou agir sobre os seus dados de forma eficiente com novos recursos de grade, aprimorar a delegação para update if e remove if, conectar seu ambiente ao controle de código e fonte, beleza. E você Então viu a que gente tem teria... menos funcionalidades. Mas aí deu 21 em português. Em português a gente não vai ter algumas coisas. Ó, tem uma ação chamada Create HTML Table, que você pode passar o array direto. E aí aqui a gente pode passar quais colunas que a gente quer. Ele pode gerar automático ou a gente pode falar quais colunas a gente quer. Então a gente poderia colocar uma coluna chamada recurso. E aí aqui no resultado a gente vai colocar o feature name. Aí eu vou colocar detalhes, feature details. Aí olha que legal, em vez de a gente usar o apply to it, a gente não vai precisar mais desse cara. Ele já vai gerar pra gente o HTML. Vamos colocar aqui data prevista. Deve ter algum campo aqui que fala pra gente a data. Public preview. And ship date. Hã? GA? GA é General Availability. Data prevista GA. Beleza, vamos salvar. Esse Create HTML Table ele é muito bom porque você só passa um array e ele vai tentar montar o HTML do jeito que você quer. Nesse caso a gente está passando quais colunas a gente quer, mas a gente poderia fazer ele gerar automaticamente. Vou mandar rodar aqui. E agora é para ele gerar um HTML bonitinho para a gente. Já. Eu nem precisaria fazer isso na mão. Se vocês quiserem, dá para fazer na mão também. Mas olha, ele já gerou um HTML para a gente. Com table, TD, TH, tudo bonitinho. Então o que acontece? Se agora a gente vier aqui e colocar para ele gerar, para ele mandar um e-mail, vou mandar ele enviar um e-mail, vou falar para ele enviar para mim mesmo. Eu coloco para mostrar para vocês. Vou colocar aqui weekly release wave digest. Inclusive, você está assistindo agora ou você está assistindo depois também. Gostou da demonstração que o Douglas está fazendo? Compartilha lá nas redes sociais, tira foto, marca a gente nas redes sociais. Isso é legal ver o que você fez também de novidade, o que você melhorou do fluxo e como que você fez de diferente também. É isso aí. Fez um fluxinho, o fluxo dele, esse aqui, da horinha, manda pra gente que é sempre legal de ver. Então o que eu tô fazendo? Tô mandando um e-mail, Weekly Release Wave Digest, e o conteúdo da minha tabela HTML. Só isso. Vou mandar executar. Em paralelo aqui, eu vou abrir o meu Outlook para poder pegar o e-mail que ele vai mandar. Para já mostrar para vocês qual que vai ser o resultado. Tá, ele mandou esse e-mail para mim já. E aí se eu abrir o meu... Só precisa formatar ele. Mas deixa eu colocar ele aqui na telinha para vocês verem como que ficou. Consigo fazer isso?
Consigo já já. Compartilhar aqui. Eu não fiz formatação, então ele quebrou nos detalhes. Mas dá pra gente colocar ali na. É só eu trocar ali pra ele mandar como HTML ao invés de ser como texto, porque ele identificou como texto. Mas tá vendo? Ele já criou a tabela pra gente com a estruturinha. Dá pra você formatar esse texto, esse HTML que ele gera. Então, se você quiser colocar borda, esse tipo de coisa, dá pra você fazer. Mas olha, ele já gerou recurso, detalhes e data prevista para gerar automaticamente. Vamos fazer um teste aqui pra gente poder gerar ele com o HTML bonitinho. Para ver se a gente vai conseguir formatar ele melhor. Aqui no send e-mail, tá vendo que eu coloquei ele direto no texto. Para a gente fazer ele ser HTML, a gente vai colocar ele aqui. Eu vou colocar ele nesse formato. E a gente vai ver se ele vai mandar certinho agora. Outra opção também é no Create HTML Table. Na ação ali você também, ao invés de usar como texto, ali na segunda coluna, no Data Details, no Detalhes, quer dizer, é você converter para HTML, que tem expressão também para fazer isso. Então é uma segunda opção que você também tem, usando as expressões ali do próprio Power Automate. O que o Renato tá falando é isso aqui, usar a função. Você lembra qual que é a... Eu acho que tem seria um pré-string, não, se não me engano. Não, daria para converter para HTML também. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar direto a função, mas pega aí a função para mim, por favor. Mas vamos mandar desse jeito pra gente ver. Mas vocês viram, bem simples, exemplinho bobinho pra gente brincar, de brincadeirinha mesmo, da gente poder gerar esse HTML. Tá vendo que ele gerou um table? Esse table aqui, o que eu faço às vezes? Eu pego o conteúdo de texto e eu dou uma formatada nele ainda. Então eu coloco borda, eu dou uma estilizada, porque dá pra gente pegar esse HTML antes, porque ele é um texto, a gente dá uma formatada nele, cria algumas coisas, e aí sim a gente manda pro e-mail que a gente quer mandar. Colocando no HTML direto sim não deu certo não. O que dá pra fazer é colocar, vou mandar aqui no chat. O que dá pra fazer também, desse compartilha a tela com a galera. O que dá pra fazer é, ao invés de dá pra você abrir na sua tela, daí é mais fácil para explicar para o pessoal. Numa ação antes desse create HTML, por exemplo, daria para você converter esse HTML usando uma função dentro do Power Automate, que a gente para ler o HTML no geral. Então é convert HTML a ação, HTML to text, HTML. e depois você consegue utilizar essa função para converter também. É uma das opções. Só que lembrando, todas essas ações que a gente está fazendo, igual a gente comentou, se você vai rodar um apply to it para mostrar isso, pode ser que fique mais lento, entendeu? Então sempre tem que pensar muito bem nessa estrutura de repente rodar um apply to it em paralelo para garantir a performance. Então sempre depende muito do caso de uso que você tem na sua empresa. Mas é só para mostrar o exemplo do que dá para fazer. Deixa eu ver se a gente consegue... E outras opções que a gente tem também, enquanto o Douglas vai abrindo ali também, dá para você utilizar bastante as expressões do PowerFX. A Microsoft está melhorando bastante. Inclusive, se você tem alguma dica, sugestão para a Microsoft, utilize as novas funções da comunidade. A Microsoft migrou os fóruns dela para a nova comunidade e dá para você votar em ideias lá. Essas ideias são bem úteis para a Microsoft e é da onde ela tira o que ela está planejando para as próximas releases. Então, uma das funcionalidades que a gente votou no Copilot Studio foi justamente essa parte de integrar com fala, conversação e tudo mais. Então, uma vez que a gente tem a sua ideia lá na comunidade, é muito importante, porque
porque assim a Microsoft consegue fazer votação e ver o quão relevante é para o seu dia a dia. Eu tô vendo por que que ele não tá jogando o HTML aqui. Uhum. Porque esse HTML to text, a gente teria que usar o apply to it. Eu ainda quero usar o HTML table, mas fazer esse cara renderizar como HTML, não como texto. Uhum. É que eu acho que o que pode estar acontecendo, Douglas, é que dentro desse HTML que a própria Microsoft está retornando, ela tem um table. Então deve estar fechando um TR-TD ali e isso está quebrando a sua tabela. É, mas era pra ele ser mais espertinho, né? Isso é um dos... Tem os benefícios, os prós e os contras, né? De você utilizar algumas funções da Microsoft pronta, que você consegue ficar meio limitado no que dá para você fazer também. Mas aqui nós dá um jeito na hora. A gente vai fazer esse negócio funcionar agora. Porque a live é pra isso também, se não estourar o tempo. Se estourar também, a gente se vira mesmo assim. Eu quero ainda fazer o HTML disso. Por que que não tá aí no meu HTML? Talvez o que a gente tem que fazer para funcionar é que o seguinte, a gente vai ter que colocar entre HTML. Deixa eu fazer um teste. Ó, porque aqui ele tá colocando, quer ver se a gente fizer um teste aqui colocando no table tr th teste th barra tr e barra table. Agora a gente não vai conseguir sair do modelo mais, beleza? Porque a gente colocou. Vou mandar esse e-mail. E aqui a gente faz na hora. Funcionou lindo. Na verdade ele tá funcionando de boa, é porque esse create HTML tá fazendo alguma cagada com a coluna de... De repente... é por causa disso aqui. Não, é por causa disso aqui, ó. Ele não tá conseguindo renderizar o HTML desses caras. Vai quebrar mesmo, tá vendo aqui? É por causa desses caracteres aqui, ó. Especiais, né? Vê se na API Ó, dos o que caras não acontece? tem algum outro retorno. Não, é porque o feature details, ele é um hit text. É por isso, ó. Aí esse P aqui, na hora que ele vê, quer ver, vamos ver ver se a gente consegue ver o feature details. Ó, é um P. O P, na hora que ele tá convertendo, ele tá convertendo para esse caractere aqui. Tá vendo ó, o Pzinho aqui no meio? Tentando converter para texto, né? Na verdade ele tá pegando o maior e menor, tá colocando LT e GT, tá vendo? E aí o que é... Tem uma função que mexe nisso aqui. Eu não lembro agora não qual que é essa função. Mas tem uma função que converte esse cara. Falou sobre fazer compose depois de jogar como HTML no text. Mas Mas o problema é que a gente vai ter que fazer for each. Eu tô querendo evitar usar o for each. Porque se a gente fosse usar o for each, daria pra usar o HTML. Eu tô querendo evitar usar isso aí. Na verdade tem uma função no string de texto, uma função de texto, que é pra tirar essas... O RI parsing, não. É uma função que converte esses LT, GT em... Esse LT, GT é o sinal de maior, sinal de menor do HTML. A gente precisa converter ele de volta. Você tem a opção de fazer com replace, que é uma das opções que tem, né? Mas fica gigantesco a fórmula, porque são N opções que daria pra você fazer, né? Vai ser melhor usar o... Mas é por causa disso aí. Vai ser melhor usar o... A gente não tem uma sem HTML? Vai ser melhor usar o apply to it. Eu não queria usar o apply to it não, mas beleza. Não, ainda não tem. Eu acho que é uma das coisas que a gente já falou várias vezes pra Microsoft, uma das coisas que a gente tem a oportunidade de falar com o time de produtos também,
é legal porque uma vez que a gente fala com o time de produtos, a gente vai dando feedbacks, né? Pra Microsoft. Na verdade, o que dá pra gente fazer, ó, dá pra criar um array para não ter que ficar fazendo muito. A gente faz um aqui, vamos HTML array. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um apply to each que vai rodar para os results. E aí para cada result a gente vai dar um append nesse nosso array. E aí a gente vai criar o nosso objeto do jeito que a gente quer. Então o objeto aqui vai ter nome, nome da feature, que na verdade a gente está chamando de recurso, né? Recurso. Aí aqui a gente vai colocar o feature name. O que mais que a gente colocou? Aí o details. Detalhes. Que eu ainda vou colocar. E o outro é o GA. A data de GA. Que aí a gente coloca aqui o GA date. Beleza. Aí antes disso aqui eu vou fazer o HTML to text. Então vamos colocar o HTML to text aqui. Ele é destação com content conversion. Aí aqui a gente pode colocar o feature details. Ele vai converter esse HTML em texto, vai tirar tudo que é HTML. Vamos ver se ele vai funcionar, porque talvez ele não reconheça o LTGT também. Não tenho certeza. Vamos ver. Supostamente ele vai me retornar um texto sem nada. E aí a gente está jogando dentro de um array. E aí depois a gente continua usando o create HTML, só que ao invés de gerar desse jeito, a gente manda gerar a coluna automática e usa o HTML array. Daí a gente mantém o create HTML table. E aí vamos voltar aqui o que já estava antes. E uma das coisas que vocês podem fazer, pessoal, para ser mais rápido, é você rodar no apply to each, você colocar para ele rodar em paralelo. Porque como não tem problema você rodar nessa ação específica, que a gente precisa de... Não tem problema a ordem dos fatores, então dá para você rodar em paralelo. Como a gente está dando append num array, de boa rodar ele ao mesmo tempo, mas dependendo do que você for usar, não é tão bom usar se você tiver alteração de variável, não é tão bom. Mas dependendo do caso, vai funcionar bem. Vamos ver se ele gerou certo. Deu umas cagadas aqui, usuários. Pode ser até a forma da API, de chamar a API. Talvez a gente tenha que passar alguma propriedade que a Microsoft não especificou, né? Mas ficou bom até. Vou compartilhar com vocês aqui de novo. O resultado ficou bonzinho. Ficou aceitável. Então ele mandou aqui o título, controle de grade do Power Apps, possui data de GA e tudo mais. Boa. Muito bom. Então, beleza. Achamos um jeito de fazer ele que não ficou tão ruim. Mas é mais por causa do LT e o GT. Se ele viesse como HTML tradicional e não tivesse fazendo essa conversão depois, funcionaria de boa da primeira vez, da primeiro jeito que a gente fez, tá? Mas simples. A gente fez um fluxo relativamente simples para poder trabalhar essa parte de Weekly Digest. A gente poderia fazer isso para todas as tecnologias, ele agrupar e mandar só um e-mail falando Power Apps, essas aqui são as novidades. Enfim, a gente está mandando e-mail, mas poderia cadastrar isso num sistema, numa lista do SharePoint, alguma coisa para vocês ficarem acompanhando as atualizações. A ideia aqui foi só para a gente fazer uma brincadeira junto e ver como que funcionaria. Mas dá para a gente fazer bastante coisa direto do Release Plan. Então, ficar ligado no Release Plan, seja com um e-mail de digest que nem esse, ou uma API que vai ficar chamando, ou um Power BI que está conectado, enfim, alguma coisa do tipo, vai ser legal para vocês poderem acompanhar. Porque a parte mais importante, eu acho, é porque a Microsoft muda às vezes as datas. Então, às vezes ela está prevendo para setembro, mas aí ela lança um pouquinho antes, ou lança um pouquinho depois, enfim. Ou até mesmo tira o produto do plano. Às vezes já aconteceu também. De sair do plano. Beleza? O que vocês acharam da brincadeira aí? Legal, né? Dá pra fazer umas coisas legais com o Power Automate de forma simples. A gente quis fazer mais gracinha, por isso que demorou um pouco mais de tempo, mas dá pra fazer bastante coisa.